Olá, olá, uma boa noite a todos vocês, cara. Aqui do YouTube e aqui do Instagram. Você que está assistindo ao vivo, você que está assistindo gravado, seja muito bem-vindo aqui à nossa live. José Rui, muito prazer em tê-lo aqui, rapaz. Que maravilha, hein? Uma boa noite. Adriano, um prazer em tê-lo aqui também. Uma boa noite. Que maravilha. Muito bom. Deixa eu tirar esse banner daqui agora, né? Aí, ó, pronto, já estamos aqui ao vivo e a cores, né? Começando a nossa live aqui de aquecimento, mas como sempre, vocês notaram que está meio escura a imagem? Como sempre, eu esqueci de ligar a iluminação. Vou ligar agora, um minuto só. A gente sempre esquece alguma coisa, é tanta coisa para coordenar e a gente acaba esquecendo de colocar duas tomadas, ligar duas tomadas apenas. Olha só, pronto, já consegui aqui melhorar a iluminação. Você já deve estar vendo melhor aí, tá? E olha aí, agora eu já estou mais iluminado, né? É outra coisa. Não, ser iluminado é outra conversa, né? Como vocês podem ver, pelo menos aqui eu sou um ser iluminado. Olha que maravilha, hein? Vamos ver quem está aqui mais. José Rui, é muito prazer, é um prazer. Escreveu aqui mais uma vez, muito obrigado, José. Maravilha, hoje eu já comecei a live com o pessoal do Instagram assistindo essa tela aqui, ó, meu dedo, ó, essa tela aqui, ó, tá? Já começou direto o Instagram ali. Então, se você está no Instagram assistindo gravado ao vivo, você pode continuar no Instagram, porque você vai ver o que o pessoal do YouTube está vendo, porque estou filmando a tela do YouTube aí, né? Mas se você quiser vir para cá e assistir ao vivo e a cores no YouTube, tem link no meu story, tem link na bio, se eu não estou enganado, mas no meu story com certeza tem link. Então, que aí você pode vir aqui assistir aqui. Deixa eu acenar aqui para duas pessoas que apareceram aqui agora. Pronto. Só que aqui tem que tomar um cuidado, senão a câmera do Instagram mexe. Então, hoje, cara, é amanhã. É amanhã. É amanhã. É amanhã, cara. Amanhã é aula gratuita, hein? Então, amanhã estejam aqui. Vocês estão assistindo gravado e vocês estão assistindo ao vivo. Amanhã, às 20h30, nós vamos ter a nossa aula gratuita Como Construir a partir do zero o seu primeiro aeromodelo. Então, cara, quer coisa mais legal do que isso? Olha aí, ó. Então, amanhã nós vamos ter essa aula, uma aula tão aguardada por mim, por vocês também. E se tudo correr bem, e vai correr bem, não vai faltar energia elétrica, tudo vai funcionar direitinho e a gente vai conseguir fazer a live de amanhã. Estamos conseguindo fazer hoje, vamos conseguir a de amanhã também. Só que a de amanhã é muito especial, porque eu vou dar exatamente para você o caminho de como construir a partir do zero o seu primeiro aeromodelo. Mas eu estou vendo mais uma coisa na imagem que eu me esqueci, rapaz. Estão percebendo o que é, não? Vou levantar daqui e vou voltar do jeito que tinha que ter começado, hein? Vamos ver então o que que é? O que será, né? Ah, é claro, é o meu famoso, já famoso, chapéu cata-ovo de planador, né? Esse chapéu aqui ele tem uma história, sabia? Eu vou contar a história dele rapidinho, ó. Dá uma olhada aí, ó. Tá vendo aqui em cima o que é? Tá vendo o que está escrito aí? Tem escrito não, tem um desenho aqui em cima. Vou pôr pertinho para você ver, ó. Olha o desenho aí, ó. O que é isso aí? É um planador, né, cara? Ah, e aqui atrás tem uma bandeira. De onde é essa bandeira aqui? Você conhece essa bandeira? Essa aqui é a bandeira do Chile, cara. Esse boné aqui veio não. Eu fui lá, voei no planador, né, de verdade, né? Afinal, eu sou piloto também, eu pilotei um pouco o planador, não tirei o brevet de planador, mas tenho o brevet de avião normal. Mas eu fui com uma outra pessoa voar, claro, com um instrutor, porque estava em outro país, né? E a gente pegou um planador, cara,
Você pode não acreditar que, ó, o Zé Rui já falou aqui o chapéu, acertou, cara. Era isso aí mesmo, né? Isso aqui é o meu boneco cata-ovo. Por que cata-ovo? Você pode pegar, o cara joga o ovo, você vai correndo atrás dele catar, entendeu? É muito legal esse boneco aqui. Mas o bom dele é que ele protege do sol, inclusive as orelhas. É por isso que ele é assim. Porque quando você vai voar planador, você fica muito no sol. Mas muito. E aeromodelo não é a mesma coisa? Rapaz, o troço está torto aqui. Aí, agora tá bom. E planador, aeromodelo é a mesma coisa. Então, esse aqui é meu boné de voar. Boné não, meu chapéu cata-ovo de voar aeromodelo, de voar avião de verdade, de voar planador, né? Por quê? Porque ele me protege, inclusive, as orelhas. Não é legal? Então, mas eu estava falando que eu estava lá no Chile voando. E eu fui voar planador, você sabe em cima do quê, cara? Em cima dos Andes. É mole, não? É um treco assim. Só que assim, não pode dar nada errado, né? Você pega vento orográfico. O que, que é isso? O vento entra nos Andes, na montanha, e sobe. Aí você fica em cima das montanhas, aproveitando esse voo, esse vento ascendente. E aí você mantém a altitude. Se parar o vento, você vem para baixo. Então, é claro, a gente não penetrou muito nos Andes, embora tenha gente lá, tenha pilotos ali, né, nesse aeroclube, chama Aeroclube de Vitacura, fica em Santiago do Chile. Fica dentro da cidade, cara, só que encostado nos Andes, né? Esse aeroclube tem gente que pega o planador ali, sobe, ganha altura, atravessa os Andes e desce lá na Argentina, cara. É brincadeira? E na volta faz a mesma coisa, só que é claro, o planador para sair do chão ele é rebocado. Então ele é rebocado, ganha uma certa altitude, geralmente é 600 pés, 1000 pés, e 600 pés aqui no Brasil a gente já solta, tá? E aí você vai pegando térmica, vai subindo e ganha a altitude que você quiser, cara. Vai super alto, até onde você conseguir respirar. Tem planadoristas que são super, assim, não é eficientes, como é que eu vou dizer? Eles são muito bons, eles atingem grandes altitudes com o planador. Então, eles levam junto uma garrafa de oxigênio. Porque acima de 10.000 pés, você já não tem oxigênio suficiente para se manter acordado. Aí, não é que você não se mantenha, você se mantém, mas corre o risco de uma hora para outra você desmaiar, porque não tem oxigênio. Então, o pessoal leva no planador uma garrafinha de oxigênio e passou de 10.000 pés, quer voar para valer mesmo, subiu lá na casa do chapéu, bota máscara. Põe a máscara, abre o oxigênio e aí pode voar tranquilo, tá? E o avião a jato, o avião comercial que você voa aí, é exatamente assim. Até 10.000 pés, ele vai pressurizando. O que, que é? Ele vai colocando oxigênio e aumentando a pressão interna do avião, para manter você numa pressão mínima de sobrevivência, né? E com oxigênio mínimo, mínimo não, oxigênio suficiente para você respirar, tá? Por isso que ele passa de 1.000 pés, de 10.000 pés, e voa aí a 35, 40, 45.000 pés de altitude. Se você sair lá fora, você desmaia. Aliás, essa semana aqui, né, falando de aviação, de aeromodelo, cara, que é o que a gente gosta, mas infelizmente essa semana houve um acidente nos Estados Unidos, eu não sei se vocês ficaram sabendo, que um avião a jato pequeno, né, um executivo, entrou em espaço aéreo proibido, que é passar por cima de Washington e por cima da Casa Branca. É proibido. Aí já imediatamente já se acionaram os caças, foram atrás e falava no rádio, o piloto não respondia, então o que, que eles fizeram? Encostaram no avião com o caça e viram o piloto desmaiado ou morto. É mole? E provavelmente não só o piloto, mas provavelmente os passageiros, que era uma mãe e dois filhos, ou um casal e um filho, eu não me lembro, uma coisa assim. Provavelmente todos desmaiaram porque o avião despressurizou. Aí despressurizou, meu amigo. Se você não tem máscara rápido, não coloca rápido a máscara, ou se o piloto não percebe e não avisa, tal, com algum defeito na instrumentação, todo mundo dentro do avião apaga.
E aí eles foram seguindo, porque não tinha o que fazer. Aí acabou o combustível e caiu uma reserva de mata lá, e infelizmente todos, né, ninguém escapou, todo mundo morto, né? Isso por causa da despressurização. Isso tudo veio na minha cabeça agora, porque eu falei que eu estava voando de planador em cima dos Andes, né? Olha que interessante. Mas é isso, cara. Maravilha. O Adriano aqui, o Adriano falou, bacana, gostou da história. Gostaram da história, cara? Então, é uma história real, né? Essa que eu contei minha, contei duas, né? Na verdade. A minha voando lá em Vitacura, no Aeroclube de Vitacura, sobre os Andes, chilenos, e essa outra que aconteceu essa semana, acho que foi ontem, se não me engano, foi ontem nos Estados Unidos. Deixa eu ver, tem aqui alguma gente, pessoa aqui, o pessoal chegou aqui. Boa noite, estamos todos também acompanhando o seu trabalho. Maravilha, cara. Rádio Leal FM, a frequência do sucesso. Opa! De onde é essa rádio? De onde é essa rádio, rapaz? Roberto Iani, né? Olha lá, Roberto e Iani. De onde é a rádio? De que cidade vocês estão falando aí? FM, né? Provavelmente. É uma rádio pequena, é uma rádio grande. Conta aí pra gente de onde é. Antes da gente começar a nossa live. Já passou aí um tempinho, já nós já vamos começar a nossa live para valer, hein? Mas valeu a história, hein, no começo, não valeu? Ah, é, você teve aqui ontem, você é do Piauí, é de Sebastião Leal, no Piauí. Cara, Rádio Leal FM. Deixa eu ver se minha caneta está aqui. Mas até o final da live, eu vou pegar minha caneta, eu vou anotar e vou entrar na web rádio. Provavelmente ela deve estar na web rádio. Vou escutar essa rádio, hein? Rádio Leal FM. Onde está minha caneta? Deixa eu ver se ela está aqui atrás. Só um minuto, porque eu quero anotar isso aí para assistir. Vocês me prestigiam para ouvir, né? Vocês me prestigiam, eu vou prestigiar vocês também, mas não tem a menor dúvida disso. Eu só preciso achar a caneta. Achei aqui uma outra caneta, não é exatamente aquela que eu uso para fazer o modelo aqui. Deve estar em algum canto aqui escondida. Mas vou escrever aqui no papel da mesa. É Rádio Leal FM. Escreve? Ah, não fala sério. Ah, escreveu. Rádio, que é o papel que eu tenho aqui no momento. FM. Piauí. Vou prestigiar, hein? Pode escrever, cara. Pode escrever. Deixa eu ver aqui. Se puder, fala um pouco do centro de gravidade dos aeromodelos. Rapaz, você tem uma ideia. O centro de gravidade, o que eu posso dizer para você nesse momento é que quando você encontra o equilíbrio do aeromodelo, tá? Eu vou mostrar depois nesse aeromodelo aqui para você. Porque dentro do meu curso tem duas aulas só explicando isso, tá? Duas aulas completas explicando isso. Porque realmente é uma coisa simples, mas a gente precisa entender como é que essa coisa funciona. O quanto isso é importante numa aeronave ou num aeromodelo, né? Não tem a menor dúvida disso. Olha lá, o senhor é canhoto? Ah, cara, olha só. Se você for assistir a aula de eu entelando isso aqui, ó, tá? Aqui, deixa eu pegar aqui, onde eu peguei e mostrar, ó. Eu sou canhoto sim, ó. Tá vendo isso aqui? Entelar isso aqui? Cara, precisa mais do que ser canhoto para entelar um aeromodelo, né? No meu caso aqui, não é que precisa, é que para mim facilita muito. Eu sou canhoto sim. Só que quando eu fiz a escola, eu cheguei na escola, não existiam, né? Quando eu era pequeno, não tinha carteira para canhoto. Eles obrigavam a gente a escrever com a direita. Eu não fui obrigado a escrever com a direita. Mas a minha vida inteira eu só escrevi com a esquerda, o resto eu fazia tudo com a direita e faço até hoje. Na verdade, o que aconteceu? Eu faço com as duas mãos, eu sou ambidestro. Então, para entelar isso aqui que eu mostrei para você, na aula está gravado, cara. Eu entelando de um lado, né, com o ferrinho e tal, e falando, bom, ainda bem que eu sou ambidestro, né? Eu trocava o ferro de mão para poder ir para o outro lado e continuar me entelando, né? Parece piada fazer isso, mas
É prática, né? É habilidade, você vai desenvolvendo a habilidade. No meu caso, eu desenvolvi o fato de ser... Eu me transformei num ambidestro por conta de, no passado, não existirem as facilidades que tem hoje, e você, em uma escola, tem a carteira para canhoto, você vai fazer não sei o que, tem um negócio para o canhoto. Naquele tempo só tinha para quem escrevia com a mão direita, e a maioria dos pais obrigavam os filhos, né? Os meus não fizeram isso, mas obrigavam os filhos a escrever com a mão direita. É brincadeira? Vamos voltar aqui, ó. Você em tela com papel e DOP? Também, né? Com papel e DOP também. Esse era o modelo aqui, que eu sempre pego ele, né? Porque ele tem muito exemplo aqui em cima dele. Esse era o modelo aqui, ele estava entelado com papel e DOP. O problema do papel DOP é que ele, com o tempo, ele vai ficando, e é engraçado que depende do papel, depende do DOP. Aqui eu estava com a fuselagem apodrecendo o papel e as asas não. Aí eu decidi, não, eu vou botar monocoat em tudo. E ó, cara, fazer isso aqui ao vivo e a cores, tá? Aqui na frente de todo mundo, não pensa você que é fácil, não é difícil quando você tem prática, como é o meu caso. Mas isso aqui foi todo entelado aqui na frente das câmeras, tá? Para a pessoa que está assistindo ver e entender como é que se faz uma entelagem, principalmente difícil como essa aqui, que é tudo muito pequeno, né? Vocês perceberam que esse estabilizador aqui que eu entelei profundor é maior do que aquele avião, do que esse era o modelo que eu acabei de mostrar aqui. Ele é maior, né? Então, você já viu, né? Então, a Intel com papel e DOP, sim, tem o DOP aqui, tem o papel aqui, tem tudo aqui. Só que é raro eu fazer isso. Só se for uma coisa muito delicada mesmo, que não comporta usar. Por quê? Porque ele estraga com o tempo. Eu voei muito aeromodelo de um control entelado com papel e DOP. Cara, é a pior coisa do mundo. Você está lá voando sem querer, você enfia a mão na entelagem e acabou o voo. Terrível, né? Chega em casa, remenda, é aquela meleca. Mas tudo bem, é isso aí. Bom, sobre o centro de gravidade, cara, daqui a pouco eu te mostro isso aqui. Inclusive, hoje eu trouxe aqui um filminho da estreia desse aeromodelo aqui. Mas não vamos falar dele agora, não. Eu fiz aqui um, um mapinha mental, tá? Porque a aula de hoje, qual que é? Qual que é essa nossa aula aqui, esse nosso aquecimento? É a jornada do aeromodelista, tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre a jornada do aeromodelista e dentro dos itens que vão surgindo aí, a gente vai ampliando, vai explanando mais e a gente vai chegar em um monte de assuntos legais. Então, eu vou compartilhar com vocês agora um mapinha mental e a gente vai começar a nossa live de aquecimento para amanhã. É amanhã a aula, hein? Espalha para o pessoal, vamos ver se o pessoal vai vir mesmo em massa assistir essa aula ou não, hein? Como construir do zero o seu primeiro modelo. Então, essa aula, né? Se você não está inscrito, cara, se inscreva. Tem link na bio, tem link na descrição desse vídeo aqui que nós estamos fazendo, do vídeo de ontem, da live de ontem, tem link também. Se inscreva para receber o link para assistir a aula, senão você não vai entrar. Você não vai chegar aqui, que nem está chegando hoje, achar no YouTube, clicar e entrar. Não vai estar lá, não. A não ser que eu receba muito pedido para fazer aberto. Eu estou recebendo muito pedido. Eu estou relutando em fazer isso, porque sempre entra um hater, um cara para falar besteira, né? Então, eu estou querendo mesmo fazer essa aula fechada, só se não tiver jeito mesmo, mas vamos ver até amanhã, né? Mas provavelmente vai ser fechada, e então por isso que é bom estar inscrito, tá ok? Então vamos lá. A jornada do aeromodelista. Vamos compartilhar o mapinha mental. Hoje estou chique, hein? Hoje eu fiz um mapinha mental só para vocês, ó. Tá aí, ó. Tá aí o mapa mental só para vocês, tá ok? Então, o que é o aeromodelismo, cara? Jornada do aeromodelista de verdade. Eu fiz esse mapa mental para mostrar para vocês o seguinte, ó. Primeiro, vamos começar falando do que é o aeromodelismo. Depois nós vamos falar como começar do jeito certo, né? Isso é bem de leve, né? Porque amanhã nós vamos ver a coisa para valer mesmo. O curso, como construir seu primeiro aeromodelo, materiais e ferramentas básicas e montando o seu aeromodelo passo a passo. É claro que aqui não tem nada disso explicado.
a gente faz de uma maneira para simplesmente, vamos dizer, fazer com que a aula da gente aqui caminhe numa determinada direção. É como se fossem tópicos, né? Então, vamos começar com o que é o modelismo, que eu acho que é fundamental a gente sempre ter isso em mente. Então, eu clico aqui, olha que chique, pessoal. Clico aqui e puxo para baixo aqui, ó. Aeromodelismo é o hobby. Eu chamo sempre atenção para essa definição, porque para mim é a mais completa e a mais simples, tá? É o hobby de montar e voar. Não adianta você montar só. Ou não adianta você só pegar um pronto e voar. Não. Você tem que montar e voar. Esse aeromodelo está aqui por causa disso. Esse papel está aqui também por causa disso, tá? Então, é importante que a gente saiba, né, que essas coisas estão juntas. Então, o aeromodelismo é o hobby de montar e voar aviões em miniatura. Cara, e o detalhe é o seguinte: não precisa ser uma coisa do outro planeta, tá certo? Não tem que ser uma coisa do outro planeta. Estou colocando para cá para poder aparecer aqui no Instagram também, né? Pode ser com um avião simples, feito de madeira, tá? Pode ser madeira, isopor, pode ser feito de Depron, pode ser feito de papelão, do que você quiser, cara, né? Você faz um aeromodelo, tá? E ele pode ser, então, simples assim, ou pode ser um pouco mais complexo, como esse aqui, que também é feito de Depron. Esse que está aqui atrás de mim, ele é feito de Depron, tá? E pode ser controlado por rádio ou não pode ser controlado por rádio, tá? Tanto faz. É que os controlados por rádios, eles são mais conhecidos, são os mais divulgados, né, hoje em dia. Então, aeromodelismo é isso, tá? E o bom de toda essa história, né? Na aula de ontem eu expliquei para vocês, cara. Ele é extremamente educativo, divertido, cheio de possibilidades. Cara, para a mente é muito bom, tá? Para unir pessoas é melhor ainda. Para reaproximar pai e filho é melhor ainda. Então, cara, eu não conheço um hobby que traga tanta coisa boa para uma única pessoa que está, então, fazendo esse hobby, ou não é fazendo, mas que está executando esse hobby, tá ok? Eu tenho que ficar mexendo aqui, senão o pessoal aqui do Instagram não enxerga, né? Mas, ó, você está no Instagram, ao vivo ou assistindo gravado, vai aí no Story, tem um link lá no Story meu. Vai se eu não estou enganado, também tem na bio, mas no Story é certeza que está ali, na bio é certeza também. Eu coloquei, com certeza eu coloquei, porque eu faço isso o dia todo, né? Então tem que trabalhar bastante para fazer isso aqui funcionar direitinho. Então, só para a gente gravar mesmo, aeromodelismo é um hobby de montar e voar aviões em miniatura. Se você só monta, tá? Você é um ótimo montador de aeromodelo. Se você só voa, você é um ótimo piloto de aeromodelo. Mas se você monta e voa, você é um aeromodelista de verdade, tá? É isso aí. Então, uma vez que a gente afirmou bem essa definição, vamos aqui ver como a gente pode fazer para começar do jeito certo, tá? Então, o jeito certo de começar, eu diria que aqui a gente pode começar a pensar dessa maneira. Primeira coisa, fazer o que vocês estão fazendo. Assistem vídeos no YouTube, mas o problema maior do aeromodelista não, daquele que quer ser aeromodelista, é que quando ele vai assistir vídeo no YouTube, ele não, dificilmente ele vai assistir vídeo para aprender, né? Ele vai assistir vídeo de aeromodelo voando, isso aí é certeza, né? E como aqui, por exemplo, nesse meu canal, eu não mostro tanto assim vídeo de aeromodelo voando, então eu não tenho tanta audiência. Se eu passasse o dia botando vídeo de aeromodelo voando aqui, eu teria aí mais de 100 mil inscritos, com certeza. Mas o objetivo não é esse, o objetivo é ensinar a pessoa a fazer o aeromodelo, né? Então, é por isso que é importante para mim que esses vídeos aqui do YouTube ensinem, né?
Eu tenho mais de 700, acho que mais de 750, sei lá, vídeos disponíveis no YouTube para serem assistidos, tá? Então, praticamente todos eles ensinando uma coisa ou outra, ou mostrando uma coisa ou outra técnica e vai por aí afora. É muita coisa, né? Até eu assustei quando eu vi que eu tinha toda essa quantidade de vídeo ali. Vi, acho que foi essa semana aqui. Eu fui olhar, deixa eu ver quantos vídeos eu já fiz até hoje, né? Porque eu faço de uma maneira que você tem várias possibilidades de assistir, tá? E quais são essas possibilidades de assistir? Você pode, por exemplo, essa live aqui, ela vai para o YouTube, ela vai para o Facebook, ela vai para o Instagram inteira. As minhas lives aqui têm durado 1 hora, 1 hora e 30, às vezes mais. Pô, daí é muito grande, eu não tenho tempo de assistir essa live, cara. É muita coisa, né? Então, o que eu fiz? Primeiro, eu dividi a live em duas. Pô, eu não tenho 1 hora e meia, mas eu tenho 45 minutos, uma coisa assim para assistir. Pô, vou assistir, ó, live 1. Se for lá no YouTube, você vai encontrar isso, live 1. Aí você assiste aquele tempo livre que você tem. Ah, agora eu tenho que voltar a trabalhar, ou eu tenho que fazer alguma coisa, pronto, acabou. E aí agora? E o resto? O resto está na live 2. Quando você tiver mais tempo, você assiste. Fala, pô, mas eu não tenho tempo agora mais livre assim para assistir tudo isso aí. Você tem 15 minutos no dia, 12 minutos, 10, 9 minutos para você assistir um vídeo e aprender alguma coisa? Então, se você for no meu canal, você vai encontrar lá um vídeo que é parte 1. Então, por exemplo, essa live aqui, a jornada do aeromodelista de verdade. Você vai encontrar ela mais à frente, vai ser mais à frente e tal, mesmo, não é brincadeira. Por quê? Porque eu já estou com o vídeo agendado para agosto, se eu não estou enganado, para final de agosto, por aí. Eu já tenho o vídeo agendado para entrar no ar. Então, essa live aqui vai entrar lá em agosto. Ela vai entrar inteira, ela vai entrar em duas lives de 15 minutos, de meia hora cada uma, completando a 1 hora e pouco, né? Ou mais, um pouquinho, 45 minutos, né? De cada uma. E ela vai entrar em, por exemplo, essa daqui, dependendo do tamanho dela, eu já tenho live, a live de ontem, por exemplo, deu 8 vídeos pequenos de 10, 12, 15 minutos cada um. Então você fala, pô, mas eu tenho 10 minutos hoje, já vou assistir a parte 1 daquela live que eu gostei do nome dela. Então você assiste 15 minutos, deu. Amanhã, pô, amanhã eu também tenho mais 15 minutos. Enfim, você vai assistindo de 15 em 15 minutos, assiste a live inteira. Agora, se eu deixar ela inteira só ali, muita gente não vai assistir. Então, eu tenho observado isso, então eu tenho feito dessa maneira. Pô, dá trabalho? Claro que dá trabalho, cara. Lógico, dá muito mais trabalho. Eu preciso pegar essa live, preciso dividir em duas. Depois eu preciso pegar a mesma live e dividir em 8. E depois pegar 10, 11 vídeos e subir no YouTube. É brincadeira? Ah, por isso você tem bastante vídeo. Não é só por isso, mas é por isso também. Mas isso facilita a vida de você que está assistindo, né? Então é isso que interessa, que você assista. Então é por isso que eu faço isso. Então vamos voltar aqui. Eu estava dizendo, você começa a ver vídeos no YouTube sobre aeromodelismo, se interessa. E aí, o segundo passo é participar de grupos no WhatsApp ou no Facebook, né? Se você tivesse inscrito, se você estiver inscrito, você está num grupo de WhatsApp já. Eu mandei link para você ir para um grupo específico só dos inscritos, tá? E nesse grupo específico só dos inscritos, eu coloquei o link lá do Facebook também. Eu coloquei o link do Facebook que eu tenho, que é o Facebook, a página é do zero ao seu primeiro ano modelo, ou como construir do zero ao seu primeiro ano modelo, alguma coisa assim. Tá? Mas tem o link lá, eu coloquei todos esses dias o link lá e realmente o pessoal está entrando lá na página. Por quê? Porque aí você participando de grupos, você pode conversar. É claro que esse grupo que eu estou colocando, todo mundo que se inscreve agora, só eu que mando as coisas. Mas depois que eu der a aula, esse grupo eu vou abrir para as pessoas poderem conversar entre elas, poderem fazer as coisas acontecerem, né? Tirarem dúvidas entre elas ou comigo. Então, precisa estar num grupo, né? É importante a gente estar num grupo, sabe por quê? Porque existe uma coisa chamada
Inteligência coletiva. Isso é muito forte, você não tem ideia. E isso gera, inclusive, o mastermind. Muitas pessoas que gostam da mesma coisa, pensando sobre a mesma coisa, gera mais conhecimento. E isso é muito bom. Isso acontece no WhatsApp, no Facebook, no Telegram e em outras redes sociais em que as pessoas vão lá para trocar ideias sobre aquilo que gostam, né? Outra coisa que deve ser feita, que é legal, cara, né? É você estar aqui, ó, tá andando, tá passeando por aí de carro e tal, sossegado, e de repente você escuta um barulhinho. Pô, tem um aeromodelo ali, cara. Aí você vai lá e começa a observar. Aí você começa a observar o aeromodelo voando, aí vai começar a dar aquela vontade, né? Você já, na verdade, você já estava interessado, agora você viu voar. Então, pô, observar voo em clube ou parque? Sim. Por quê? Porque você começa a prestar atenção no voo. Você começa a prestar atenção no piloto. Se você tiver condição de chegar um pouco mais perto do piloto, não da pista, você vai ver como é que ele mexe no rádio. Ou se for um piloto de planador, de voo livre, tem planadores com quase 2 metros de asa que é jogado da mão. Aí você começa a prestar atenção. Cara, ele jogou o planador da mão. O planador está subindo. O que está acontecendo? Tá? Então você começa a fazer uma série de observações sobre isso. E eu coloquei ali em clubes, né, que seriam as pistas de aeromodelismo, ou em parques. É muito comum no exterior voar num parque. Por quê? Parques abertos, locais abertos, com pouca. Tem região, por exemplo. Hoje eu vou mostrar para você um voo dentro de um campo de futebol com esse cara que está aqui atrás, tá ok? Com esse aeromodelo aqui, ó. Com esse aeromodelo amarelo que está aqui, eu vou mostrar para você, então, voando esse aeromodelo. Na verdade, você vai assistir o primeiro voo dele, tá? Depois que eu construir esse aeromodelo. Então, é importante para a gente ter essa possibilidade, tá certo? Vamos lá, então. Aqui, então, observar os voos em clubes e em parques tem uma função, é uma função muito boa, que é aprendizado visual. Você começa a ver o aeromodelo voando, porque uma coisa é ver ele aqui, e outra coisa é ver ele voando. Você tem que começar a enxergar ele em voo. É diferente, tá? É diferente de um aeromodelo no chão, um aeromodelo em voo. Por exemplo, depois de uma certa distância, se você não souber enxergar ele, você não sabe se ele está indo ou vindo. Se ele estiver indo, os comandos são de uma forma. Se ele estiver vindo, os comandos são de outra. Se você inverter os comandos, você joga ele no chão. Então, é por isso que é importante começar a observar. Mesmo que você não está voando ainda, vai observar o voo, vai prestar atenção no aeromodelo, vai ver se você enxerga ele legal, né? Se você não está enxergando ele legal, procura um oculista, né? Porque somente o pessoal de mais idade já fica mais difícil enxergar de longe. Eu gosto de aeromodelo há muito tempo, eu enxergo bem de longe. É claro que hoje, com a minha idade, já diminuiu minha acuidade visual, mas eu tenho muita prática, muita experiência de ver e de voar. Então, mesmo enxergando mal, eu sei como é que o aeromodelo está, o que ele está fazendo, para onde ele está indo, se ele está indo, vindo, está para a esquerda, para a direita e tal, né? Que tipo de comando eu tenho que dar, porque as coisas invertem em voo, né? Depois eu vou falar sobre isso, né? Ou na aula de manhã não, mas durante lives eu já falei, inclusive, sobre isso, ou mesmo aqui a gente fala sobre isso depois, tá? Então vamos fechar aqui, só recordando então, já sabemos o que era modelismo, para quem não sabe, como começar do jeito certo. Primeiro, vai ver vídeo no YouTube, enxerga lá, aprende alguma coisa lá se você quiser, tá? Essa é uma maneira. É uma maneira mais complicada, mais longa, mais demorada, mas funciona também. Participa de grupos de pessoas interessadas em aeromodelismo. E observe os voos em clubes ou parques. Parques são para aeromodelos que a gente chama de Park Flyer. Esse aqui é um Park Flyer, tá? Você vai entender por quê. Bom, o curso. Agora vamos falar um pouquinho do curso. Como construir seu primeiro aeromodelo? Esse é o meu curso. Mas pode ser um outro curso.
também, tá? Mas esse aqui é o meu curso, Como Construir Seu Primeiro Aeromodelo. E esse curso, tá, é o motivo da aula de amanhã. Amanhã eu vou ensinar para você como você deve agir para construir seu primeiro aeromodelo, do zero, tá? Então, a primeira coisa, parte difícil, para quem gosta de aeromodelo, para quem gosta de avião, essa aqui é uma parte complicadíssima. Escolher o modelo certo. Porque se você não escolhe o modelo certo, você está jogando dinheiro fora, você talvez você escolha um modelo inadequado, porque se você não tem experiência, você não vai conseguir construir e vai por aí afora. E se construir, vai construir torto, não tem conhecimento de aerodinâmica, não tem conhecimento de aspectos construtivos, né? Então, uma série de coisas que fazem a diferença na hora que você está construindo seu aeromodelo, tá? Então, por isso que precisa escolher o modelo certo. Ah, eu não sei fazer nada, nunca vi esse troço na minha vida. Escolhe um modelo correto. Não vai querer escolher um modelo de um jato. Não vai querer escolher um radiocontrole. Não, por quê? Porque isso aqui é o top da história, tá? Não é uma coisa para quem está começando. Ah, mas eu quero começar, então, com o radiocontrole. Perfeitamente, é uma opção sua, mas tem que começar com o modelo certo. Não adianta você achar ele bonito e comprar o kit, porque mesmo que você consiga montar, que você esteja fazendo o curso, eu te dou assessoria, você estudou, você fez as coisas lá e você está fazendo o seu aeromodelo e termina ele certo. Mas na hora de voar, aí a coisa muda, porque não é o modelo certo para você. Tá? Então, essa parte aqui é a parte que muita gente erra, e por errar aqui, acaba aí a carreira do aeromodelista, né? Por quê? Porque ele vai lá voar, arrebenta, então o avião voa super rápido, ele não tem como controlar, não dá para o instrutor ensinar o sujeito já pegar um aeromodelo rápido, um aeromodelo que voa, que tem características de voo que não são apropriadas para quem está aprendendo. Então, escolher o modelo certo é muito importante. Usar as ferramentas. Cara, tem ferramenta especial? Tem ferramenta especial. Dentro do curso eu mostro as ferramentas mínimas necessárias que não são especiais. Ah, mas eu quero especial. Perfeitamente, se você tem dinheiro, eu vou te mostrar quais são as ferramentas especiais, inclusive importadas, porque as ferramentas, a maioria das ferramentas especiais, elas são ou eram importadas. Aqui, por exemplo, eu tenho um alicate ali que é para fazer. Deixa eu ver aqui se estava aqui em cima um araminho. Cadê ele? É para fazer uma dobrinha num araminho de controle. Ele não está aqui. É um alicate só para isso, para fazer isso aqui, ó. Vou mostrar para você aqui agora. Eu vou retirar um pouquinho essa imagem, só para mostrar de perto, ó. Está vendo essa dobrinha aqui, ó? Está vendo aí essa dobrinha? Tem uma ferramenta para fazer isso aqui. Eu tenho? Tem. Ah, mas se eu não tiver, te vira com alicate, tá? Alicate vai resolver. Mas se eu posso ter, eu tenho. Claro, eu tenho porque eu tenho há muito tempo, né? Eu faço há muito tempo aeromodelismo. Uma das vezes que eu fui nos Estados Unidos, eu descobri essa ferramenta, porque fazer isso aqui substitui esse outro lado aqui, que é o link, ó. Tá? Que está aqui, ó. Esse link aqui, né? Ele é substituído por essa dobrinha para encaixar no servo, por exemplo, para encaixar no profundor, para encaixar no estabilizador, para encaixar no aileron. Pode ser isso aqui ou pode ser isso aqui. Tá? Então, aqui nesse caso, eu prefiro isso aqui no servo e regular por fora. Esse aqui tem regulagem. Então, tem uma ferramenta que faz isso. Tá? É claro, você precisa dela? Claro que não. Você consegue fazer isso aí com alicate. Mas, no meu caso, né, eu estava lá, a ferramenta estava ali, custava $5, né? O dólar era bem mais barato. Cara, com 10 conto eu comprei a ferramenta. Está aqui a ferramenta, está ali pendurada. Uma hora dessas eu usei essa semana. Uma hora dessas eu mostro para vocês aí, tá? Então, ferramenta é importante, claro. Mas você pode fazer com coisas bem básicas. E lá no curso eu mostro, tem uma aula especificamente para falar sobre as ferramentas. Montar com segurança. Meu amigo, o que significa montar com segurança? Esse troço aqui, chamado aeromodelo, ele voa. Ele voa, se for o radiocontrole, ou se for o control, ou se for
o planador, ou se for o avião elástico, ele voa de verdade, não é um brinquedo. Pô, mas para mim eu penso sempre que isso aí é um brinquedo. Tá, pode encarar como um brinquedo, mas ele não é um brinquedo. Ele é uma coisa muito perigosa. Ah, mas até um planador que eu jogo assim na mão é perigoso? É. Se você não montou direito, na hora que você jogar e se tiver alguém perto, ele pode quebrar uma asa e que nem uma bala acertar na pessoa. Ou ele pode, mal regulado, tá? Fazer um looping. Eu tenho, inclusive, um filme desse aí. O cara pega um desses planador que ele comprou de isopor e comprou pronto e joga. A hora que ele joga, o planador tem 1 metro e tanto de asa, tem um certo peso. E com velocidade, você aumenta até em 30 vezes o peso do aeromodelo, né? Então, se ele pesar, por exemplo, 1 quilo, se ele te pegar com velocidade, ele vai bater em você como se fosse uma ponta de 30 quilos. A ponta por quê? A ponta do nariz do aeromodelo. 30 quilos. Então, você imagina a porrada. Então, ele pode ser um perigo, tanto sem quebrar, tá? Mas montado errado, ele vai ser montado torto, e aí ele pode ir para onde ele quiser. Você jogou, ele vai para onde ele quer, né? Aí você toma aquele puta susto e às vezes acerta você. Eu já tive problema de acertar mas, em mim, mas por uma outra coisa que eu inventei de fazer, que eu nunca mais faço na vida. Depois eu conto, é outra história, eu conto outra hora. Mas olha só, você está voando com um aeromodelo, seja ele o que for. Você não montou direito, ele pode quebrar em voo. Eu já tive que pousar não, né? Trazer para o solo aeromodelo sem uma parte da asa e conseguir salvar o aeromodelo e o rádio. Mas experiência. Eu consegui continuar controlando, mas digamos que eu estivesse voando com isso aqui, com rádio controle, e saísse uma asa, tá? Eu estou voando, tá tudo certinho, e tem gente vendo ali a 20 metros de mim, 30 metros, 50 metros de mim. Aí esse troço perde uma asa, descamba para um lado, sai virando e vai lá e acerta a pessoa. E agora? Então, montar com segurança, ter certeza do que você fez aqui. Isso aqui é inteirinho de Depron, tá? Esse era o modelo aqui. Daqui a pouco eu pego. É inteirinho de Depron, tá? Depron é isopor, é mole, é fino. Não é um isopor grosso, não. Ele é fininho assim, ó. Tá? Esse Depron que eu usei aqui é um Depron que tem 2 milímetros e o outro Depron que tem... um tem 3 e o outro tem 1,5 milímetro, não é nem 2 milímetros. Então, cara, é uma coisa delicada, fina. Se você não monta direito, ele quebra. Porque isso aqui sofre esforços. A aeromodelo sofre esforços com um avião de verdade. E segurança é fundamental, é extremamente importante a segurança, tá? No caso de um avião, de uma aeronave, de um aeromodelo, que no fundo é tudo a mesma coisa. Aeromodelo, aeronave e avião significa isso aqui. Isso é uma aeronave, isso é um avião, só que é um avião pequeno, então é um aeromodelo, tá certo? Então, pessoal, é muito importante a gente construir com segurança, montar com segurança. E é por isso que é importante aprender com um bom curso, tá? Então, seja o curso que você quiser fazer, esse aqui é o meu, como construir seu aeromodelo, tá? Seu primeiro aeromodelo, mas é importante que você faça algum curso. Eu já disse, inclusive, em outras lives, que eu disponibilizei esse curso, que está à venda na Hotmart, né? Eu disponibilizei de graça aqui. 30 pessoas se inscreveram. Eu acho que terminaram o curso 4. E isso levantou uma lebre para mim que já tinha, não levantou não, já tinha levantado essa lebre. Quando eu falei com outros colegas que eu ia fazer, você falou, não faça, cara, não faça, o pessoal não dá valor, o pessoal não faz. E eu fiquei realmente bem frustrado, porque falei, não, não é possível, eu vou tentar, né? Não, aconteceu isso mesmo. E nem sei se esses 4 que fizeram o curso o tempo todo, porque eu acompanhei, né? Quem estava fazendo, quem não estava, nem sei se eles chegaram no fim e fizeram o que tinham que fazer, que o curso se propõe, que é fazer aquele aeromodelo básico de Depron, super simples, que ontem, inclusive, eu mostrei para vocês, né? Por isso que eu falo, tem que saber fazer, tem que
ter o acompanhamento, né? Aliás, acompanhamento é uma outra história, tem que ter um curso e você tem que se dedicar a ele, tá? Porque senão as coisas não saem muito bem, não, né? Tá. Outra coisa importantíssima, né? Opa, eu mexo aqui, sai tudo andando, rapaz, ô louco. É a primeira vez que eu uso o mapa mental aqui, né? Eu não sei mexer ainda direito. Então, materiais e ferramentas básicas, tá ok? Então, ali ensina a usar as ferramentas e aqui as ferramentas básicas. O que a gente precisa de material e de ferramenta básica? Eu não coloquei tudo aqui, não. Aqui tem só 4 coisinhas, né? Como você está vendo aí, ó. Você pode ter chapa de balsa como material básico. Você pode ter DEPROM. Eu vou mostrar depois. Se eu esquecer, alguém escreve aí para mim. Mostra uma chapa de DEPROM para a gente. Ela está aqui, eu tenho aqui. Ela é muito grande. Eu vou pegar um pedaço menor para trazer para vocês, tá? Então pode ser chapa de balsa. A chapa de balsa eu tenho aqui, eu mostro. A de DEPROM está ali. E a chapa de DEPROM você pode usar também. Você pode usar papelão. Você pode usar pastinha ondulada para fazer o modelo. Vocês sabiam disso? Existiu no Brasil uma fábrica, não sei se existe ainda, mas existem aeromodelos voando ainda, que ele fazia o kit do aeromodelo em pasta ondulada. E vendia o kit do aeromodelo, quer dizer, praticamente era dobrar, né? O cara fez um jeito que você montava um aeromodelo de rádio, um aeromodelo de rádio controle, cara, com pastinha ondulada. Vocês conhecem, sabem o que é pastinha ondulada, né? Então, chapa de balsa é o mais comum. O DEPROM é um pouco menos comum, mas esse é o modelo que está aqui, é feito inteirinho de DEPROM, inteirinho. Tudo nele é de DEPROM, inclusive as cavernas internas, tá? Tem em um ponto ou outro pedacinhos minúsculos de balsa para reforço, mas é todinho feito em DEPROM, inclusive a asa construída. Essa asa é construída, ela é oca por dentro, mas é feita em DEPROM, tá? Bom, então, as chapas de balsa, o DEPROM. Há um tempo atrás, durante uma live, eu comecei a conversar. Talvez algum de vocês aqui faça isso, eu tenho quase certeza que faz, né? Se já era modelista. O pessoal vai buscar. Eu achei engraçado que ele falou assim: eu faço aeromodelo com caixa de peixe. Eu falei, como assim? Eu vou lá e peço as caixas de peixe, são de isopor. E eu esculpo o aeromodelo nas caixas de peixe. Olha só, cara, que legal. Então tem gente que consegue fazer isso. Consegue não. Todo mundo consegue, é só uma questão de querer. Eu sempre falei, né? Querer é poder. Isso aí tem um ditado que diz querer é poder e é essa a realidade, tá ok? Então, esses são alguns dos materiais que você pode usar. Você pode inventar outros, varetas. Por exemplo, eu fiz o aeromodelo que está aqui atrás com vareta de churrasquinho. Eu mostro ele, está aqui atrás. Acho que não sei se eu mostrei ontem. Vareta de churrasquinho, está feito aqui atrás. Tá? Porque a vareta do churrasquinho era feita de bambu. Ou então você pode usar a vareta de bambu também, que é mais forte ou tão forte quanto fibra de carbono. Então é importante saber que são materiais super básicos. Você não precisa gastar rios de dinheiro para fazer isso aí. Então essa é a jornada do aeromodelista. A sequência de como as coisas andam para você ser um aeromodelista de verdade. Outro material, ferramenta básica, estilete e cola. Estilete, cara. Eu não tenho estilete. Sabe gilete? Gilete, cara. Mas hoje em dia nem gilete a gente acha mais para comprar. Eu já cheguei a fazer muita coisa com gilete mesmo. Gilete de barbear, tá? A gente comprava gilete que era baratinho e depois pegava um pedaço de madeira. Eu não estou com um pedaço de madeira aqui, mas pegava um pedaço de madeira, abria no meio, colocava gilete, colava e amarrava super forte com arame bem fino e eu tinha um estilete, um bisturi, né? De gilete de fazer a barba. Se vocês não conhecem, eu acho que eu tenho ainda aí uma, bem antiga. Hoje em dia praticamente nem existe mais isso, tá? Outra coisa importante, olha, material básico, régua e lápis. Eu vou mais longe, eu uso. Por quê? Eu vou mostrar depois esse papel para vocês. Eu uso régua, lápis, transferidor e esquadro. A qual esquadro? Todos que eu tenho direito. Eu tenho esquadro aqui, tenho régua, tenho transferidor, tá? Tenho escala, também aquelas escalas de engenheiro de 3 lados, eu tenho aqui também.
Mas eu tenho, você não precisa ter isso. Você pode ter o básico, que é régua e lápis. Ah, tem o transferidor também é legal. Sabe o que é transferidor, né? Aquele negócio redondo assim, de 360 graus, com os graus marcados, tá? E lixa e fita adesiva. Cara, se você assistir minhas lives aqui, você não tem ideia de quanto eu usei de fita adesiva aqui. Nesse aeromodelo tem fita adesiva. Vou mostrar depois. Depois eu tiro aqui, coloco o foco sem esse compartilhamento de tela para você ver que ali tem fita adesiva também. É um aeromodelo que eu fiz e que tem fita adesiva, tá ok? Então, recordando aqui rapidamente, chapa de balsa, de Depron, de papelão, pastinha ondulada, varetas, tá? São materiais que a gente pode usar. Estilete e cola. Estilete, hoje você compra em qualquer lugar. Nesse tempo eu fazia porque, primeiro, não tinha dinheiro para comprar e, segundo, que não tinha para vender, né? Estilete, quando eu era novo, era coisa importada. E eu não tinha dinheiro para comprar nada importado, né? Nem o nacional tinha dinheiro para comprar, imagina importado. Régua e lápis, eu acho que todo mundo tem, né? Um transferidorzinho vai bem também. Ah, se tiver um compasso também, cara, compasso é bom também, tá? E lixa aí você pode comprar uma folha de 150, uma de 220, uma mais grossa um pouco e tal. E aí você tem umas 3, 4 lixas para poder dar o acabamento, tanto no material de balsa quanto no material de Depron, tá? E fita adesiva para unir as coisas, às vezes você vai colar, você precisa dela para aderir melhor, para fazer a superfície ficar mais lisa. Eu vou mostrar aqui para vocês depois em detalhe, ok? Bom, então, esse aqui seriam os materiais e ferramentas básicas que a gente poderia precisar, né? E agora vamos falar um pouco disso aqui, que é uma outra parte da jornada do aeromodelista, tá? Então, terminando não, mas é uma parte da jornada do aeromodelismo, vamos dizer assim, mais final, tá ok? Que é montar o seu aeromodelo passo a passo. Então, como é que isso é feito? Bom, primeiro, você vai comprar um kit. Se você comprar um kit, você não precisa cortar. No meu caso aqui, esses aeromodelos eu cortei tudo, tá? Eu fiz o kit. Por quê? Ontem mesmo eu expliquei que quando você faz o kit, você gasta aí 1/10 do que comprar o kit pronto, tá ok? Então, se um kit desse aeromodelo de Depron é vendido por R$ 250, eu, para cortar o kit dele, eu gasto 25. E isso é sério, não é brincadeira, tá? É isso, é mais, para comprar esse Depron é mais ou menos isso que você vai gastar mesmo, uns R$ 25. Ainda vai sobrar um monte, como vocês vão ver ali, tá? Então, olha, cortar e colar as partes. Meu amigo, colar precisa saber, sabia? Você tem que saber colar. Você tem que saber que cola usar, né? Aqui, nesses aeromodelos que estão aqui, tem no mínimo 3 tipos diferentes de cola, tá? Então a gente orienta e mostra que tipo de cola você usa, como e quando. Ah, montei as dobradiças aqui ontem. Com que cola? Não é a mesma cola que eu montei a estrutura do estabilizador. Não, é outra, tá? Por quê? Por algumas razões que eu explico durante a aula, realmente, porque é bastante coisa, né? Tá ok? Então, aí você vai pegar essas partes, vai montar as asas. Vai usar um tipo de cola para montar a asa. Você vai montar a cauda, vai montar o corpo do aeromodelo ou a fuselagem. Cada lugar desse, se for o caso, às vezes você usa, dependendo do tipo de aeromodelo que você está montando, você pode até usar um tipo de cola só e do tamanho dele. Mas dependendo do tamanho e do tipo de aeromodelo, você vai usar 2 ou 3 colas diferentes para fazer não a mesma coisa, mas para montar o aeromodelo como um todo. Então é importante saber disso. Quando a gente faz aeromodelo pequeno, a gente usa basicamente um tipo de cola, no máximo 2, né? E cada coisa no seu lugar, porque as colas têm resistências, têm funções diferentes, né? Então, para montar asa, você tem que ter uma estrutura muito boa, a cola tem que ser muito boa. Para montar cauda, a estrutura é diferente, aí é um tipo de cola que você pode usar. E no corpo, você pode usar um outro tipo de cola ainda, mas o corpo tem um detalhe, às vezes tem motor, né? Dependendo do aeromodelo que você está voando. Então, essa parte da frente do corpo precisa estar bem estruturada. Aqui nesse de Depron, tem motor, tá?
Depois eu vou mostrar para vocês em detalhe aqui. E aí, claro, instalar motor e hélice se for motorizado. Se não for motorizado, com motor e hélice, você vai motorizar ele com elástico e hélice, tá? Se não for nenhuma dessas coisas, você não tem essa parte para fazer, tá? Mas você tem que ter um jeito de lançar ele. Pode ser à mão, pode ser com um elástico no chão que você solta, ele sai subindo e larga o elástico para baixo e vai por aí afora, tá? Então, essa montagem do aeromodelo aqui, passo a passo, vai depender exatamente do tipo de aeromodelo que você está montando. Com isso, você encerra, você montou o seu aeromodelo. Sempre lembrando, né? Sempre lembrando que esse seu aeromodelo precisa ser montado com segurança, tá? Ele precisa ser montado com muita segurança para não desmanchar em voo. Como eu já disse, já me jogaram na mão, era o modelo que desmontou em voo, um planador de um amigo, era um planador com um motor Glow, só que sem acelerador, ele saiu acelerado. Quando eu olhei o planador, ele falou, daí você pilota para mim, falei, João, vai largar a asa, João, essa asa eu já vi que não vai aguentar. Não, eu garanto, né? Tá bom. E aí aquele planador subiu, não saiu a asa. Então, subindo. Só que chegou uma hora, como não tinha acelerador, o motor estava no máximo, ele começou a ficar minúsculo. E ele, pelo amor de Deus, traz para baixo. Falei, João, falei para você que quebra a asa. É agora que a asa vai quebrar. Não, traz para baixo, Como é que você traz um aeromodelo com motor no pau, né? Girando a toda para baixo? Você tem que picar. Eu falei, João, eu vou picar. Ele estava desse tamanho assim lá no céu. Eu estava vendo ele, mas estava minúsculo. Na hora que eu picar, ele vai largar a asa. Não, pode fazer. Pode. Posso fazer? Pode, tá. Eu comecei a descer, saiu uma asa. Saiu a asa esquerda, se não me engano. E agora? E agora ele entrou numa espiral descendente. Parecia uma bomba vindo para o chão, um barulho de bomba. Eu nunca tinha ouvido um barulho de uma bomba, daquelas da guerra, que sabe aqueles barulhos de bomba mesmo? Além do motor gritar que nem um louco, ainda fez um barulho de bomba. Eu falei, nossa senhora. E eu consegui trazer ele para o chão, né? Falei, bom, a hora que chegar no chão isso aqui, eu não quero nem ver, né? O dono botou a mão na cabeça, assim, né? Eu falei para você que não era para você fazer isso, que esse aeromodelo não ia aguentar. Não, mas aí, pelo amor de Deus, não sei o que, meu rádio, meu motor, né? Falei, calma. Aí era um planador, tinha um leme grande, eu controlei a espiral. Então, em vez dele vir na espiral até embaixo, eu consegui parar a espiral e fazer ele descer só assim. Porque ele estava descendo assim, ó, né? Então, descer só na vertical. E a hora que ele foi bater no chão, ele tinha uma asa. Né? Como ele já não estava mais girando, quando ele foi bater no chão, eu puxei o profundor com tudo, ele pá no chão, de barriga. Quebrou, mas salvou o rádio e salvou o motor. Né? O profundor, essa parte de trás aqui do aeromodelo, ele quebrou no meio, assim, para você ter uma ideia. A fuselagem rasgou inteira, mas saiu inteira. Eu consegui salvar ele. Isso aconteceu mais uma vez comigo com o meu Sukhoi, quando eu bati em voo e perdi uma asa. Como eu já tinha experiência, eu consegui salvar o meu Sukhoi. Está aqui inteirinho, tá? Então, é importante sempre você montar com segurança, né? Então, tá aí. Vamos, então, descompartilhar aqui agora, remover, e vamos aparecer inteiro aqui na tela para vocês agora. Deixa eu ver se o pessoal escreveu alguma coisa aqui, ó. Vamos ver. Verdade, o Adriano CP, deixa eu ver o que mais. Boa noite, o Titelman Júnior, maravilha. Adriano, você prefere os a combustão ou os elétricos? Hoje os motores elétricos estão muito eficientes, sem carvões. Então, isso aqui é elétrico. Eu tenho os dois. Eu tenho aqui uns 6 ou 7 motores a explosão, de 0,020 de polegada cúbica a 120 de polegada cúbica, a ponto 120 de polegada cúbica, tá? Que dá mais ou menos
uns 10 centímetros cúbicos. Motor com uns 10 centímetros cúbicos, mais ou menos. Se eu não me engano, é isso. E eu gosto dos dois, mas hoje, por uma questão de facilidade, de menos sujeira, tá? Eu estou gostando muito de voar elétrico. E também, o grande lance é o silêncio. Eu moro aqui dentro de um condomínio. Vocês vão ver isso aqui voar no campo de futebol do condomínio. Tá? Daqui a pouquinho. Eu já mostro para vocês. Ele voando no campo de futebol não chama nem atenção. Não tem ruído. É uma maravilha, cara. Né? Agora, imagine se isso aqui tivesse com o motorzinho que eu mostrei ontem para vocês aqui, o ponto 079 do mini Sukhoi que eu trouxe ontem e deixei aqui em cima da mesa, que está ali pendurado. Imagina a barulheira. Ah, mas na hora ele ia lá falar que não podia. Aí esse aqui nem percebe. Sabe aquele ditado que os olhos não veem, o coração não sente? O que os ouvidos não veem, o ser humano não implica. Não ouvem, né? Na verdade, não veem. Não ouvem. Os ouvidos não ouvem, o ser humano não implica. Porque o ser humano é impressionante. Se ele puder estragar a alegria de alguém, ele vai lá querer estragar a alegria de alguém. Ainda mais dentro do condomínio, né? Então, o elétrico é muito bom por causa disso. Mas precisa tomar cuidado porque tem motor elétrico que faz barulho. Então, o motor elétrico que faz barulho, você não voa dentro de condomínio, não. Né? Condomínio que eu digo é na área de lazer. E que seja grande. E que o aeromodelo seja pequeno. Para não fazer estrago. E que não tenha ninguém também. Né? Eu vou nos horários que está todo mundo trabalhando. Aí não tem ninguém para me encher o saco e eu não encho o saco de ninguém também. Tá certo? Considerando que quem não é aeromodelista implica com a gente e acha que aquilo atrapalha a vida dele e enche o saco dele. Por isso que eu falo assim. Então, é importante você tomar alguns cuidados. Eu não aconselho ninguém a voar num condomínio se não tiver muita, mas uma vasta experiência em pilotagem. Ninguém. Por quê? Porque você não pode perder o controle do aeromodelo em hipótese nenhuma, tá? Porque tem casas, né, ao redor. E outra, se você vai voar dentro de um condomínio, voa em cima do campo. Você vai ver eu fazer isso, voando em cima do campo de futebol. Eu não saio fora do campo de futebol, eu fico ali em cima só. Porque se der uma caca ali, ele vai cair ali. E não vai cair na casa de ninguém, você entendeu? Mas só é assim que eu digo, quem tem experiência. Não tem experiência, meu amigo, vai no campinho que é a melhor de coisa, melhor parte que você faz, tá? Então, eu hoje, eu tenho assim, uma leve preferência pelo elétrico por essas razões que eu falei aí agora, né? Show de bola, Roberto Rocha, eletrotécnico, maravilha. Teve aqui ontem também que eu me lembro, hein? Deixa eu ver. Júlio Cunha, boa noite, Júlio Cunha. Bom, então, a jornada. Qual é a jornada do aeromodelismo? Você começa, observa, aprende com observação, faz um bom curso, que é a melhor coisa e mais rápido e mais barato do que bater cabeça a vida inteira como eu bati. Ô, Daí, mas por que você não fez um curso? E desde quando, em 1958, tinha um curso de aeromodelismo, que foi quando eu comecei a fazer aeromodelo? Cara, até alguns anos atrás não tinha. Alguns anos que eu digo, olha, internet. Antes de começar a internet, onde você ia fazer curso de aeromodelismo? Você podia aprender a pilotar, era uma coisa, mas fazer curso de aeromodelismo nem sonho. E isso, cara, causa uma economia brutal. Mesmo que você pague relativamente caro o curso, causa uma economia brutal. Por quê? Quanto custa um aeromodelo desse aqui pronto? Aí você constrói errado, ou você vai voar quebra, e aí? Mas o pior é construir errado, né? É comprar um kit como esse que eu tenho aqui, ó, do Ugly Stick para motor 60, tá? Que deve custar mais de R$ 1.000 hoje. Eu ganhei numa rifa isso aqui, mais de R$ 1.000. E aí montar ele todo torto e estragar ele. E aí? É muito caro, né? Não compensa. Ah, mas o aeromodelismo é caro, então. Calma. Ele é caro se você quiser começar no topo. Se você quiser começar na hora, no lugar de começar, ele é quase de graça. Tá ok? Então, deixa eu ver o que mais escreveram aqui. Sim, principalmente pela sujeira, os elétricos são limpos. Realmente. Eu tenho
um shortzinho no meu canal, nesse que vocês estão assistindo aí o vídeo no YouTube, e nesse shortzinho, assim, a pior hora do aeromodelismo, do voo, é o cara limpando o aeromodelo lá. Tem um shortzinho lá falando disso, né? Bem legal. Bom, mas enfim, vamos fazer o seguinte agora. Agora eu quero mostrar para você esse aeromodelo aqui. Esse aeromodelo aqui, sabe de onde ele saiu? Daqui. Sabe o que é isso aqui? É o mesmo papel que está aqui. Sabe o que é esse papel? Papel de embrulho. Olha, eu fiz isso aqui ao vivo e a cores para quem quisesse aprender aqui em lives. Hoje já não está mais disponível. Por quê? Porque eu transformei em aula. Olha aí, ó. Esse aqui é o projeto que eu desenhei. Então você consegue aprender até a fazer isso aqui, ó. Eu desenhei esse projeto aqui, tá certo? Tá aqui o aeromodelo, ó. Se você conseguir enxergar daí, eu acredito que sim. Tá aqui o desenho desse aeromodelo, ó. Tá aqui, ó, bem aqui, ó, no meu dedinho aqui, ó, tá a fuselagem. Fuselagem de lado, fuselagem vista de cima. Aqui embaixo tá o estabilizador, profundor, tem leme, tem as cavernas, tá tudo aqui, ó. Vou fechar aqui agora. Vou diminuir esse troço aqui, ó. Tá certo? Tá tudo aqui, ó. Você fala, cadê as cavernas? Olha o leme aqui, ó. Tá o leme aqui, desenhadinho também, tá? As cavernas a gente faz aqui, ó. Como eu tenho a vista lateral e tenho a vista de cima, aqui eu tenho as medidas das cavernas que eu precisei fazer, tá? Daqui saem as cavernas. Então, isso aqui é um projeto meu. Esse é o modelo que vocês estão vendo aqui, é um projeto meu. Começou aqui nessa folha de papel de embrulho e terminou assim, tá? Lembra que eu falei que tinha fita adesiva nesse aeromodelo? Pode olhar aqui que isso aqui é uma fita adesiva. Pega a asa inteira. Pô, por que você pôs isso aí? Acabamento e é uma parte estrutural dele. Como estrutural daí? Olha, tá aqui embaixo, ó. Aqui embaixo tem fita adesiva também, em toda a asa. Em toda a asa, tá? Aqui tem fita adesiva no bordo de fuga. Ou seja, isso aqui é um Depron muito fino que eu fiz essa asa. Então, eu reestruturo ele com fita adesiva, tá? Ele tem cavernas internas, né? Cavernas não, nervuras, tá vendo? Isso aqui é nervura. Ele tem nervuras aqui dentro, tá? Claro, não é desse tamanho aqui. São nervuras menores, mas essa asa é inteira construída oca, revestida por cima e por baixo com Depron. A fuselagem é inteira feita de Depron. Vamos tirar essa tampinha aqui, ó. Só para você ver aqui por dentro como é que é, mais ou menos, né? Não vai dar para ver muito bem. Olha só. Aqui nós temos alguns reforços que eu coloquei de madeira, mas isso aqui foi depois de um acidente, tá? Foi depois de um acidente. Se você observar com cuidado, esse aeromodelo quebrou feio, ó. A emenda aqui, ó. Tá vendo? Ele quebrou feio, porque eu tomei uma lufada de vento. No mesmo dia do vídeo que vocês vão assistir aí, eu tomei uma lufada de vento, estava ventando, dá até para ver na minha camisa balançando um pouco, mas eu quis voar assim mesmo. Eu tomei uma lufada de vento que jogou, ele é muito leve, né? Jogou ele contra o alambrado do campo de futebol. E aí veio para baixo e quebrou mesmo, não tem conversa, tá? Olha o motorzinho elétrico. Esse motor aqui eu comprei especialmente para ele. Esse motor, ele é um... Cadê aqui? Um Emax, tá? Mas é um Emax diferente, porque ele voa com 7 a 9 volts só. Então, você pode usar aquela bateria 2S de 7,4 volts, mas não pode usar de 3S, porque é 11, alguma coisa. Só 9. Então, você, no máximo, vai usar de 9 volts. Então, você tem que montar essa bateria, ou você monta ela, ou você usa de 7,4, que é mais do que suficiente. Eu uso aqui 7,4. E aqui, pasmem, né? Vocês que conhecem um pouco de modelo elétrico, eu vejo o cara voar com um modelo desse tamanho aqui com bateria de 1000 mAh. Eu vou com 300 mAh aqui. Exagerando 500 mAh, tá? Por quê? Peso. Eu quero um modelo leve. Pô, daí, cadê o trem de pouso? Não tem. Isso aqui é um park flyer. Eu jogo da mão e ele pousa de barriga. Poxa, mas por que você não põe trem de pouso? Peso. O grande segredo do aeromodelo é o peso. Do avião é o peso. Quanto mais leve, melhor. Notaram que é pintado? Ué, mas Depron pintado? Isso é pintado com o quê? Tinta óleo. Aquela tinta de spray.
Pô, mas não corrói? Corrói. Só que tem que saber pintar. A gente ensina a fazer isso também durante a construção disso aqui. Tem 19 aulas ensinando a construir isso aqui no curso, tá? 19 aulas. É esse aqui, exatamente esse aqui. E dentre essas aulas tem, inclusive, o embelezamento. É claro que isso é um Depron, não fica uma coisa do outro mundo. Ele não tem o acabamento que eu consigo dar com um monocote aqui no avião feito com balsa, por exemplo. Mas tá aí, ó. Outro detalhe importante desse aeromodelo, né, que é um desenvolvimento meu, ele é push-pull leme. Eu não quis fazer no profundor porque ia dar muito trabalho. Eu tinha um arame muito fino e eu usei um arame muito fino para fazer o comando. Mas aqui, ó, desse lado tem fio dental e desse lado tem fio dental. Então, como é que funciona? Eu vou mostrar para você, ó. Se quer virar para um lado, esse fio dental puxa. Então, ele vira para cá, ó, tá vendo? Aí você quer virar para o outro, esse fio dental desse lado aqui é que puxa, ele vira para o outro, ó, tá vendo? Isso está ligado no servo e o servo tem push-pull, tem comando aqui dos dois lados, tem hornzinho desse lado e hornzinho desse lado. Vamos ver se dá para vocês enxergarem aí, ó, dá para ver perfeitamente por cima, tá? Que ele tem um ponto de comando aqui e tem outro ponto de comando aqui, só do leme. O profundor não, ele é comandado aqui por baixo, tá ok? Então o profundor não está aqui com fio dental, mas aqui está com fio dental. E eu tenho o Piper meu ali, que usa um motor bem maior, né? E todo comandado com fio dental, tanto o profundor quanto o leme com fio dental. Como ele é maior, fica mais fácil de fazer nele, tá? É um fio dental normal, desse que você compra aí para limpar os dentes mesmo, tá ok? Vamos agora mostrar aqui para você também por dentro, né? Aqui a gente faz, como a gente costuma dizer, a gente mata a cobra e mostra a cobra morta. Não vai pensar besteira, não. Então tá aqui, ó. A asinha, não sei, aí não vai dar para vocês perceberem que ela é construída. Aqui eu consigo ver através, porque eu tenho a luz ali, eu tenho a luz aqui, eu consigo ver assim, a marca das cavernas, das nervuras aqui dentro. Ela é construída mesmo, tá? Ela é levíssima. Não falei para você que tinha fio dental? Ó? Aqui dá para ver o cervo, tá certo? Olha o cervo aqui, ó. Isso aqui é um fiozinho dele. E aqui tem fio dental, ó, tá? Olha o fio dental saindo daqui, ó, daqui e daqui, tá vendo? Consegue enxergar o fio dental aí, não? Olha lá. Quer ver? Eu vou mexer o cervo, vai mexer lá atrás, ó. Tá? Aí. Com fio dental. Perfeito? Tranquilo, né? E já aqui é arame. Aqui já é com arame, ó. Tá vendo? Ó? Aqui já é diferente. Aqui já não é fio dental. Empurra e puxa. Empurra e puxa. O profundor. Né? Subir e descer. E aí no leme, esquerda, direita. E pode ver por dentro que ele é inteirinho de Depron mesmo, ó. Tá vendo? Ó? Inclusive o reforço aqui que segura a asa, tudo em Depron. Tá? Só esses pininhos do elástico aqui que não são, né? Tá certo? E a caverna de fogo? A caverna de fogo, depois que quebrou, eu coloquei uma mais forte aqui, e essa aqui sim é de compensado, tá? Então a caverna de fogo, que é onde o motor se apoia, ela é de compensado, como eu falei agora há pouco. A gente usa madeira, a gente usa Depron, a gente usa aquilo que for necessário. Eu poderia não ter feito assim, e na verdade eu não fiz. Ela era com compensado de 1 milímetro por dentro e por fora, um sanduichinho com Depron no meio. Aí, quando quebrou, eu resolvi falar, vou botar um negócio aqui mais forte e coloquei essa madeira aqui de 4 milímetros, tá? Só compensado de 4 milímetros. Mas eu poderia ter feito tudo de Depron e aqui colocado fibra de vidro, por exemplo. Tem muitas maneiras, depende da sua habilidade, daquilo que você desenvolve, daquilo que é possível ser feito, a gente faz, né? Então, isso aqui é um modelo inteiro de Depron, perfeitamente voável, né? Ah, daí eu não acredito nesse troço que você projetou e voa. Ah, não acredita? Não, então vamos ver. Estão a fim de assistir? Como é que nós estamos aqui já? Nós já estamos com bem mais de 1 hora de novo, né? Vamos então dar uma olhada no voo desse aeromodelo, tá? Olha aí, ó. Assistam aí.
Esse é o primeiro voo do aeromodelo, viu, pessoal? Então tem que trimar, tem que fazer um monte de coisa. Ah lá, voando, tá voando bem, a hélice é boa, o motor é bom. Só tô precisando acertar o trem dele, que realmente tá. Eu estou voando estritamente em cima do campo de futebol. Isso é um campo de futebol normal, tá? Oficial, e eu estou voando estritamente em cima dele. Tá voando disso? Tá? Não estou fazendo nada além disso, não estou saindo dessa área. Muito tempo que eu não piloto, perdido o tempo, mas ó, tá indo super bem. Um pouquinho mais de meio motor, fazer uns ajustes, já percebi, mas tá indo bem, vamos voar mais baixo aqui, pra ver se a câmera pega, né? Tá voando super devagar, olha que beleza, hein? Muito bom. Agora eu vou fazer um pouso e vou trocar a asa. Aqui, ó. Mais baixo aqui, ó. Vou fazer esse pouso. Pronto, pousamos. Modelo, né? Então, como vocês viram, né? Projetei, construí e voei. Ó, eu sou um aeromodelista de verdade, tá ok? Porque faço todas as coisas. Então aí a gente tem condição de ver realmente o, uma coisa que a gente projeta e faz voar. Então isso aqui no meu curso tem 19 aulas para você conseguir fazer um aeromodelo igual esse aqui. Ou semelhante, porque o grande problema é a planta, né? Mas ele ensina a fazer um aeromodelo de diploma. Então, a gente pode fornecer para vocês, por exemplo, eu tenho uma planta de um Cessna que eu também fiz, que está ali de Depron, que eu também já quebrei ele, já remendei e está voando. Aliás, está voando muito bem, né? Parece que depois que remendou ele ficou melhor, né? Interessante. E é uma planta já disponível que dá, eu posso deixar, colocar como um anexo também, eu vou deixar como anexo dentro do curso, que você imprime na sua impressora, emenda as folhas A4 e constrói o aeromodelo, né? Então é basicamente isso. Adriano, parabéns. Imagina, que é isso. Obrigado. O José, essa é uma pergunta característica, né? Qual a distância que o rádio alcança? Vou te responder com uma pergunta. Até onde você enxerga? Você consegue enxergar com nitidez a 1 quilômetro de distância? Não, não consegue. Se o teu aeromodelo for a 1 quilômetro de distância, você perdeu o seu aeromodelo. Você não vai conseguir trazê-lo de volta, tá? A não ser que você tenha uma cuidade visual assim estúpida e esteja um dia maravilhoso, que teu avião contraste muito, senão você não enxerga. Então, em média, né? O José Rui falou, não, claro que não. Então, em média, o alcance de um rádio normal dos antigos era 1 quilômetro. Os modernos eu não sei, pode ser até que seja mais. Mas eu tenho rádio aqui, de aeromodelo pequeno, que ele não passa de 100 metros. Eu tomei um susto uma vez, estava voando na praia, assim, na praia, não lá na praia. Na praia que eu fico, que eu tenho lá, que eu vou, tem um lugar que tem uns coqueiros e o avião é bem pequeno, assim, e eu estava voando entre os coqueiros, assim. Aí uma hora, não tinha ninguém na praia e tal, eu resolvi ir para o lado do mar. Rapaz, de repente perdi o controle do aeromodelo. Saí correndo em direção ao mar, aí pegou de novo, eu trouxe ele de volta. Tá? Então depende do rádio. Tem rádio que tem alcance maior, tem rádio que tem alcance menor. Desses aeromodelos pequenos que você compra em caixas, né, foi o caso desse, eu tenho aqui também,
Eu tenho feito por mim, tenho comprado também, mas o comprado sempre foi agora, né? Muito recente, perto da minha história do aeromodelismo. Por uma questão de facilidade só. Mas normalmente eu acabo fazendo, eu não consigo parar de fazer. E aí eu quase perdi o aeromodelo por conta de alcance de rádio. Então, o alcance do rádio também tem uma coisa, quando antes de você voar, dentro da segurança, né? Eu não falo ainda no meu curso disso, mas isso é uma coisa que agora que já estou inserindo como fazer o modelo de rádio, eu vou ter que falar. Você tem que fazer o cheque de distância. Com os rádios que eu tenho aqui, a antena abaixada, você anda 100 metros e tem que funcionar com a antena abaixada. Funcionou tudo direitinho? A gente faz o teste antes de voar, né? Isso é muito importante. Eu não sei se hoje ainda as pessoas fazem isso, mas eu costumo fazer. Antes de voar, eu baixo a antena. Por favor, pega meu aeromodelo aí. Anda 100 metros para lá. Tá. Tá funcionando? Tá. Você vai indo para trás. Que hora que acaba? Aí o cara vai andando para trás. Ah, não funciona mais. Falei, pô, pode vir. Pronto, já passou dos 100 metros. Tá tudo em ordem. Estica a antena, tá tudo certo. Bota o aeromodelo no chão, acelera e decola e acabou. Tá? Dou partida, se for o caso, e decola. Então, tem esse teste de alcance que a gente tem que fazer mesmo. Tá? Mas, em média, eu diria para você que é 1 quilômetro. 1 quilômetro é muito. Você nunca vai voar um aeromodelo nessa distância, porque você não vai enxergar ele, tá? Então, quando ele fica a 100 metros de altura, ele já fica minúsculo, né? Porque ele já é pequeno. Então, é importante que você aprenda a voar, mas aprenda a não ir muito longe, né? Na primeira vez que eu estava aprendendo com um instrutor, isso foi lá em 1977, por aí, 77, 78, eu me perdi. Ele estava aqui do meu lado, mas não tinha naquela época o cabo, né, que liga um rádio no outro. E eu me perdi, o aeromodelo começou a ficar pequeno, eu falei, Blanco, o Blanco era de Ribeirão Preto. Pô, eu vou perder o aeromodelo. Ele falou, daqui, pum, trouxe o avião de volta. Ele ficou tão pequeno que eu já não sabia se ele estava indo ou vindo. Então eu dava um comando achando que ele estava vindo e ele estava indo. E aí cada vez ele se afastava mais, né? Então você imagina a situação. Quase perdi no primeiro voo, na minha primeira aula. Mas aprendi a lição. Depois disso, eu só tive essa aula, tá? Só tive esse dia de aula, que eu saí daqui, fui a Ribeirão Preto, ele me ensinou lá. Aí eu aprendi a voar, e daí para frente era por minha conta e risco, né? E é nesse momento que você quebra o modelo, né? Eu demorei a quebrar, eu demorei. O meu aeromodelo, meu primeiro aeromodelo de rádio era um Yang, se não me engano, chamava, da Aerobras, era uma porcaria, tinha uma velocidade de stall altíssima, você tirava o motor e caía, literalmente caía de asa, assim. Então, enquanto eu estava com mais medo e tal, eu estava sempre fazendo tudo com mais motor, ele durou aí alguns meses. Aí, quando eu comecei a pegar a mão dele, aí eu já vinha para pouso, tirava o motor, e numa dessa que eu tirei o motor, ele simplesmente caiu a asa e não entrou no chão. Do nada. Eu falei, o que aconteceu? Né? Estolou. Naquela época eu não sabia direito o que era estolar, né? Mas depois eu descobri, que não é que eu sabia, mas eu não tinha toda a compreensão que eu tenho hoje desse processo. Então ele estolou e veio para o chão e quebrou, e acabou. Acabou meu primeiro aeromodelo ali, porque, cara, ele caiu de. Quanto tem aqui? 3 metros de altura. E acabou com o aeromodelo. Sobrou nada, só o rádio e o motor. Moeu, literalmente moeu. E a partir daí eu fiz um aeromodelo por minha conta, que é o Stick-in, que é esse mesmo que eu estou fazendo aqui de balsa, que está embaixo dessa asa aqui, está aqui, que foi um aeromodelo que eu dei ele. Depois de 20, 25 anos voando com ele, eu acabei dando, porque eu enjoei de voar com ele. Um aeromodelo maravilhoso esse aeromodelo. Tanto é que eu fiz kit dele, copiei a planta, mandei fabricar a planta especialmente, a planta está aqui atrás, né? Mandei fazer em papel vegetal e hoje eu faço quantas cópias eu quero dela, eu tenho ela aqui, tá certo? Então, basicamente, essa é uma história de uma jornada, né? De um aeromodelista fictício, onde vocês viram naquele mapa mental quais são os passos, e de um aeromodelista real, que começou lá atrás, passou por muitos tropeções, gastou muito dinheiro, porque não tinha quem orientasse corretamente o que tinha que ser feito. Tá certo? Então,
Agora só me resta dizer o seguinte, se inscreva no link que está aqui embaixo para a aula de amanhã, que aí você recebe o link, porque corre o risco, e o risco é muito grande de não ser aberta, não é para ser aberta mesmo. Eu programei tudo para não ser uma live como essa aqui aberta para qualquer um entrar, não. Não vai ser transmitida pelo Instagram, só vai ser transmitida pelo link do YouTube que eu vou colocar lá, tá certo? Então, o link para você se inscrever está aqui na descrição desse vídeo do YouTube e está aí no Instagram, na minha bio. Você vai lá, você vai descobrir o link, é esse aqui, ó, adailester.com.br/inscrever. Se inscreva ali, receba o link e assista a aula de amanhã, às 8h30 da noite, como construir do zero seu primeiro aeromodelo. É uma aula gratuita. Nós vamos ter assim, o seguinte mecanismo, é por isso que eu fiz esse aquecimento antes, que é para já instruir vocês. Eu vou entrar, né? Eu vou entrar como eu entro aqui, boa noite e tal, tudo bem, tranquilo, conversamos um minuto ou dois ou três, sei lá, e aí eu falo, bom, agora vamos à aula, tá? Aí eu saio de cena e entro em cena com a aula. Fazemos a aula toda, ela é uma aula que deve durar em torno de 30, 40 minutos, por aí, eu acredito que uns 30, mais ou menos, não tenho bem certeza. E depois que terminar a aula, eu me despeço e tal, né, e eu volto para conversar com vocês e tirar todas as dúvidas que vocês tiverem a respeito do assunto. Perfeito? É assim que vai ser a live de amanhã. É amanhã, cara, é amanhã. Eu estou esperando isso aí há um mês, cara, porque há um mês eu programei tudo isso que vocês estão vendo até hoje acontecer aqui no meu canal. Foi programado há um mês para chegar no ponto dessa aula. Essa aula é extremamente importante para mim e para vocês também. Tá certo? Então é isso, pessoal. Eu acho que agora é perguntas. Tem perguntas sobre o aeromodelo, sobre motor elétrico, sobre planta, sobre o que vocês quiserem no aeromodelismo, eu podendo responder, eu respondo aqui agora para vocês, tá? Então, fiquem à vontade de fazer a pergunta e amanhã não deixe de comparecer na live, principalmente se você for um aeromodelista iniciante, um cara que não sabe fazer absolutamente nada e que quer aprender. Se você for um piloto de aeromodelo, também. Se você for um aeromodelista iniciante que quer aprender mais, também. Se você for simplesmente uma pessoa que quer começar, melhor ainda. Tá certo? Então é assim que vai ser a nossa aula de amanhã e eu vejo vocês amanhã, sem dúvida, com a graça de Deus, né? Alguma pergunta, pessoal? Senão nós vamos encerrar, porque, olha, nós já estamos com mais de 1h30 de live, né? Vai dar 8 vídeos esse picadinho para o pessoal assistir com calma e aprender lá em agosto, que vai ser outras pessoas que vão estar assistindo, né? Com certeza, porque nós temos aqui mais de 250 milhões de habitantes no país. E todo dia, escreve isso que eu estou falando, todo dia tem alguém querendo ser modelista. Pelo menos uma pessoa por dia tem querendo ser modelista. Alguém novo que quer ser modelista, que quer aprender a voar, que quer aprender a construir. Tá ok? Então, está aqui a possibilidade de você, que é novo, que está assistindo gravado, que está assistindo ao vivo, ter uma orientação correta de alguém que tem mais de 50, eu falo mais de 50, mas é mais de 60, tá? Mais de 50 anos de experiência com aeromodelista atuante até hoje. Sim, porque eu construo e voo até hoje, como vocês acabaram de ver aí no filminho que eu passei. Isso aqui é recente, é desse aeromodelo aqui. Perfeito? Eu só não mostrei o acidente, né? Porque eu fiz uma coisa interessante para esse aeromodelo. Essa aqui é uma asa dele. Ele tem outra. Eu fiz outra asa diferente dessa, onde eu usei mais isopor também. Ela é mais rústica, tá? E voou muito bem também com essa outra asa. Ela está aqui em cima. Mas essa aqui, mais bonitinha, né? Então eu coloquei essa asa aqui. Inclusive, ela tem detalhes de aeromodelos grandes e detalhes de aviação. Está vendo que tem uma ponta de asa que ela vai para cima aqui, ó? Para que serve isso aqui? Isso aqui serve para não deixar o ar que está passando aqui em cima turbilhonar e vir para baixo.
Isso aqui diminui a velocidade de stall. Stall é quando o avião para de voar e vem para baixo. Tem dos dois lados esse retentor de ar de ponta de asa, que vamos chamar assim. Também conhecido na aviação normal por winglet. Hoje vocês veem isso em asa de Boeing. Tá? Eu tenho aqui no Sukhoi, eu tenho nesse aeromodelo aqui. E basicamente esses outros, deve ter mais algum que tem, eu não me lembro agora. Então, quando a gente passa 12 anos fazendo um avião de verdade, como eu passei, eu estudei muito aerodinâmica. Eu estudei muito de estruturas aerodinâmicas em asa de aviões, de aeromodelo, e aí transferi isso tudo para o aeromodelo, né? Então, quando eu falo que eu passei 12 anos construindo um avião mesmo de verdade, de 2 lugares, tá? É isso, pessoal. Então, esse era o meu avião, né? Eu vendi antes de terminar, porque eu não tive dinheiro para terminar, né? Faltou motor, instrumento, aí complicou. Vendi ele praticamente quase pronto, né? Do jeito que esse aqui está, em cima de trem de pouso, tudo, mas não tinha instrumento, não tinha avião e faltava cabine. Mas ele estava construído desse jeitinho aqui já, com asa e tudo. Tá ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pelo tempo de vocês, por estarem aqui assistindo até agora a minha live. Eu agradeço de coração e não deixem de se inscrever para estar aqui amanhã assistindo como construir do zero o seu primeiro aeromodelo, essa aula gratuita tão esperada por todos. Tá ok, pessoal? Então agora eu vou encerrar essa live, tanto no YouTube quanto no Instagram. E olha a internet, caiu, voltou. Caiu a internet aqui, não sei, aí deve ter ficado tudo preto aí para vocês. Estava me despedindo, né? Mas caiu a internet aqui. Eu, infelizmente, não consegui resolver o problema do cabo aqui ainda. Vou ter que, talvez, refazer um cabo, porque eu estou trabalhando com Wi-Fi aqui, nesse momento. Tá ok? Então, para amanhã, eu preciso dar um jeito de fazer um cabo novo aqui, para ver se isso funciona, para não dar esse chabu aqui. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, se cuidem. Até amanhã, se Deus quiser. E também, se você não tiver inscrito no meu canal, não me seguir no Instagram, me segue no Instagram, vai no canal, compartilha, manda aviãozinho no Instagram, avisa todo mundo que tem isso aqui, que tem os links na bio, que tem o link na descrição do vídeo, para eles se inscreverem para a aula de amanhã. Perfeito? Tchau, pessoal. Um abração, fiquem com Deus e se cuidem. Vamos, então, terminando no YouTube e no Instagram.